Muito bem, turminha, mais uma vez aí. Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Às vezes nós ficamos perdidos, não é verdade? Porque ultimamente, nós temos ficado tanto em casa que às vezes nós não sabemos distinguir se é quinta, se é terça, se é domingo, né? Porque os dias eles estão passando de uma maneira assim praticamente iguais. A única coisa que diferencia são as programações que ainda nós vemos na televisão. Bom, hoje nossa aula é história, tá? Nossa primeira aula de história dessa nova apostila, tá? Espero que vocês já tenham adquirido a nova apostila, já tenham ido à escola e já tenham pego a apostila nova de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal em história que eu gosto de falar, principalmente porque quando nós falamos em história, nós lembramos de coisas que já aconteceram, né? Fatos ocorridos no passado. E hoje nós vamos falar sobre comunidades étnicas. Professor, o que é comunidade étnica? A comunidade étnica são aquelas comunidades que resolveram se agrupar em um espaço onde eles pudessem dar continuidade à história daquela comunidade. Nós podemos citar a comunidade indígena, né? As comunidades étnicas, quando nós falamos em etnia, nós lembramos de índios, logo de cara, mas temos várias etnias. Tá, então nós vamos falar da comunidade étnica, né? Dos povos indígenas, mais propriamente dito. As comunidades e os povos e as nações indígenas são aquelas que, quando houve a invasão, a colonização e foi desenvolvida nos seus devidos territórios, não só aqui no Brasil, mas como em outros países também, onde houve colonização, houve invasão, os índios tiveram suas terras tomadas, né? E o progresso foi chegando, índios foram tomando espaço em lugares que antes era apenas de índios, e os portugueses, os espanhóis, os ingleses, povos que habitaram essas terras indígenas nesse período, acabaram então aí fazendo com que esses povos tivessem aí uma vida diferente daquela habitual que elas viviam antigamente. Como nós falamos, a história é aquela que nos traz, né, lembrança, aquilo que já passou, e nós acabamos por comparar até os dias de hoje. E como nós estamos falando em etnia indígena, nós vamos falar então sobre as comunidades indígenas de Campo Grande, né? Nós temos uma comunidade indígena aqui em Campo Grande que eles vivem na área urbana. Vocês sabem o que é a área urbana, né? Então nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre isso, ok? As comunidades étnicas, aqui em Campo Grande, por exemplo, o fato de Campo Grande ser uma cidade muito bonita, ela deve-se principalmente às características, né, de sua gente. Quais são as características da nossa gente? Nossa cidade, por exemplo, é conhecida como cidade morena, né? Porque se você prestar atenção e começar, começar a perceber, você vai ver que muitos dos nossos, no nosso meio, existe pele um pouco mais morena, né? Nós temos aqui uma mistura muito grande de raças, e o tom mais puxado aqui, que nós já percebemos na cidade, né? Aqui na cidade de Campo Grande, a maioria tem pele morena, ok? Então, deve-se principalmente às características de sua gente, tão heterogênea. Professor, o que significa heterogênea? Significa que são diferentes, cada um tem sua particularidade, não são iguais. Um é de um jeito, outro é de outro jeito, um é moreno claro, outro é moreno escuro, outro tem a pele branca, outro tem a pele mais amarelada, a pele mais avermelhada. Então são características
que acabam sendo uma particularidade da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas como do nosso país também. Então, como em todos os lugares, né, essas singularidades físicas, os costumes, os hábitos, as religiões, né? Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história das etnias presentes nesse município, que é Campo Grande, né? E o relevante papel na formação da sociedade campo-grandense, o que eles desempenham em meio à nossa sociedade. Então, essa é a grande descoberta, né, digamos assim, de que Campo Grande é uma cidade que tem uma tribo, que tem uma aldeia indígena no meio de Campo Grande. Vocês vão conhecê-la, ok? Deixa eu passar aqui o próximo slide. Tá. Aldeia Urbana Marçal de Souza. A aldeia urbana Marçal de Souza, né? Ela fica, como o próprio nome diz, urbana. Qual que é a diferença, professor, entre urbana e rural? Urbana é na cidade e rural é no campo, ok? Quando nós falamos em aldeias nas florestas, aldeia no campo, em cidades do interior, né? Mas ela é mais rural do que ela é rural. No caso, essa é urbana, ok? Porque ela está dentro da cidade de Campo Grande. Então, os índios já viviam há muito tempo nessas terras, né? Eles já habitavam essas terras. E hoje, o Brasil, quando os portugueses aqui chegaram no ano de 1500, tinha muito índio. Tinha muito índio. Hoje a gente pode ver que o número de índios ele é pequeno se nós formos comparar com a quantidade de indígenas que tinha na época do descobrimento. Desse encontro entre os índios e os portugueses resultou que uma mistura, uma miscigenação, ou seja, uma mistura de raças. Mas não foi só isso, houve a mistura e a agregação de valores, hábitos, culturas, religiões e tradições por parte dos dois povos, né? Então houve uma troca de conhecimento, houve uma troca de cultura, de hábitos, de costumes, né? Que os portugueses trouxeram para os indígenas, mas também eles acabaram por também contribuir com a cultura do povo português. Por que não? Né? Então, o fato disso ter ocorrido acabou então trazendo o quê? Uma mistura de povos. Uma mistura de povos e por isso nós chamamos de uma mistura heterogênea, porque ela não foi uma mistura única, ela foi heterogênea. Foram os indígenas, foram os negros, foram os portugueses, foram os espanhóis, depois foram os japoneses, italianos, alemães, e aí formou uma grande comunidade, que aqui em Campo Grande tem comunidades de todos os lugares do mundo. Quando chegam à cidade, os indígenas, por exemplo, eles que vêm do interior, ou vêm das suas aldeias, que não são urbanas, as aldeias no meio das suas terras indígenas, no meio rural, quando eles chegam aqui em Campo Grande, eles encontram dificuldade. Por quê? Porque eles não tiveram acesso à escola, eles não tiveram acesso às universidades, eles não tiveram um sistema assistido que pudesse fazer com que eles se sentissem um pouco mais acolhidos nas cidades. Então, quando eles vieram para a cidade, eles acabaram se deparando com essa realidade, né? Baixa escolaridade, falta de qualificação profissional e falta de moradia. Mas lá em 1999, aqui em Campo Grande, foi construída então a aldeia urbana, a primeira, né? A primeira aldeia urbana do Brasil. E o nome que deram a ela foi Aldeia Urbana Marçal de Souza, que é localizada no bairro Tiradentes, com aproximadamente 120 casas em formato de oca, né? Em formato de oca, com água encanada, rede elétrica e coleta de lixo. Professor, o que é uma oca? Aqui do lado vocês podem ver
tem um desenho aqui, né, de uma imagem de uma oca, e uma oca é uma casa construída com madeira e fibra de vegetais, lá na aldeia indígena. Aqui em Campo Grande, as ocas foram construídas com alvenaria, mas uma coisa muito bem feita para poder fazer com que essa comunidade indígena pudesse se sentir um pouco mais acolhida e não perdesse assim a sua identidade, que é tão importante na vida de qualquer população e de qualquer comunidade, de qualquer cultura, né, existente no Brasil ou no mundo, ok? Então, dessa maneira, foi criada então a Aldeia Urbana Marçal de Souza. Vamos continuar. No centro da aldeia urbana Marçal de Souza, encontra-se o Memorial da Cultura Indígena. Então, o Memorial da Cultura Indígena é essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado. Né? Então, aqui do lado, o Memorial da Cultura Indígena. Então, ali você vai... esse local é um local onde você pode ir com a sua família, né? Assim que tiver reaberto, você pode ir com a sua família, para você poder conhecer um pouco mais sobre a história indígena no nosso estado, né? Ali mantém-se as tradições, as culturas, e é um resgate aí, né, de tudo aquilo que o indígena, né, vivendo em seu habitat natural, quanto aqui nas aldeias urbanas, ele pode se sentir acolhido, ok? Então, só para finalizar, as outras etnias, né, as outras etnias de diversos locais do estado também viveram nessas aldeias já. Hoje nós temos aqui na aldeia duas etnias, né, a Guarani e a Caduel. São duas etnias, então duas etnias, ou seja, dois grupos indígenas que vivem nessas aldeias. Mas devido o tempo foi passando tal, e eles foram se acertando e cada um foi voltando para o seu local, aqueles que se acostumaram, aqueles que não se acostumaram, e hoje, né, finalmente apenas os índios terenas, né, que estão vivendo nessas aldeias. Ok, turminha? Então esse é o resgate um pouco aí da nossa cultura, falando um pouco sobre os indígenas, para que você possa ter esse contato maior aí com esse grupo, né, étnico, ok? Então, essas são as explicações de hoje e você vai poder continuar a sua aula, né, fazendo aí as atividades, então, da página 31 na sua apostila. Na minha na página 32 da sua apostila, tá bom? Você vai poder fazer, então, as atividades da página 32, ok? Sucesso aí, o professor vai estar aqui pronto para tirar dúvidas de vocês que possa surgir, ok? Abraços e até mais!